Para mim é uma alegria poder estar com os amados. Abrimos as Escrituras no Evangelho de João, João 10, versículo 1. Em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre o muro, à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 7. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Outra versão, salteadores. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Neemias, capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, Neemias, não? Então, Neemias chegou a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até Reu-Atanim, a fonte do crocodilo, até Shaar-Haspor, portão do lixo. E examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Então, por isso, decidi subir de novo ao vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Neemias, capítulo 3. Oremos, irmãos. Pai, queremos te pedir, nesse momento, a ajuda do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a tocar nas palavras. Ajuda-nos a entendê-la, a vontade do nosso Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, pela pessoa bendita do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou, assentado no trono está, governando todas as coisas, e nada pode escapar das Tuas santas mãos. Muito obrigado, Pai, por tudo, carinho e misericórdia que tem nos alcançado. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Nossa vida cristã é uma vida ascensional. Nosso Deus é um Deus de propósito. Ele não pode saltar as coisas. Existe uma ordem. Quando a gente medita na palavra, a gente encontra que existe uma ordem. Você não pode passar de um estágio sem antes passar pelo outro. Você não pode saltar da primavera para o inverno. Eu estou na Colômbia. A Colômbia não tem estações, para a gente é difícil entender. O colombiano não entende muito bem isso.
Para ele é verão quando não chove e inverno quando chove. Os países que estão na linha do Equador não têm estações. Aqui no Brasil, na parte sul, descendo o trópico de Capricórnio, você já começa a sentir as estações. No sul pode estar nevando, dependendo. E no Chile, mais ainda. O inverno são marcados. Aí uma cidade aqui no estado de São Paulo que você pode ver estações bem marcadas. Não neva, é Campos do Jordão. Se você for em Campos do Jordão no outono, tá, as folhas estão caindo, as árvores estão com as suas cores. Você identifica bem. Mas, voltando ao tema, você não tem como passar de um estágio para outro, saltando as etapas que o Senhor tem para nós. Também, então, eu tomo esse tema das portas, porque Jesus é a porta, e o Senhor passou por todas essas portas em Jerusalém. São 12 portas. No capítulo 3 de Neemias, você vai encontrar 10 portas. No capítulo 8, você vai encontrar uma porta, 8 versículo 16, que é a porta de Efraim. E lá no capítulo 12, versículo 39, você vai encontrar outra porta, que é a porta da prisão, onde o Senhor Jesus ficou preso. Então, tomemos aqui, um assunto que tomou mais de 5 meses, lá em Bogotá, com os irmãos, a gente tratar esse tema. Então, vou fazer apenas uma introdução e deixo o encargo com vocês, para vocês depois, se têm desejo, de meditar nesse tema, nessa vida ascensional que todos nós temos que passar por essas portas, por essas etapas. E esperar no Senhor. Amém? Então, a primeira porta, tem como colocar, para que vocês possam identificar bem? Está em espanhol, porque eu busquei em português, tem imagem com 9 portas, as portas estão trocadas. Bem, essa é a imagem mais correta para vocês poderem entender bem essa etapa. Recordam que acabamos de ler Neemias, capítulo 2? Ele saiu pela porta do vale, certo? Isso é um descenso, que a nossa vida tem que zerar e depois, como diz o irmão, menos de mim, a operação da cruz. Menos de mim, mais de Cristo. Menos de mim, mais de Cristo. Nada de mim, tudo de Cristo. Então você quando Neemias tenta sair pela porta do vale, porque você não pode, você não pode saltar essas etapas que o Senhor tem na nossa vida, de uma maneira muito curiosa, ele desce até a porta do lixo, a porta de Muladar, e tenta entrar pela porta da fonte. Não foi aí que a gente leu aí? Verdade? E o animal não conseguia, que estava sobre uma mula. A mula, porque a porta da fonte foi a porta mais destruída e atacada quando Nebuzaradão entrou em Jerusalém e destruiu o templo, na época de Nabucodonosor. Porque Esdras, Neemias, parte de Daniel, de Esther, Ageu, Malaquias, Zacarias, todos esses livros são contemporâneos entre si e são livros do quê? Pós-cativeiro. Amém? Então, Neemias, junto com Esdras teve a incumbência de quê? Quando chegar e estabelecer os alicerces do templo, saíram o quê? Cerca de 50 mil judeus de Jerusalém e ficaram mais de 1 milhão em Babilônia, para você ter ideia. Levaram quase 6 meses para chegar a Jerusalém, levantaram a base do altar, foi a primeira coisa que eles fizeram, claro. O altar simboliza a cruz, você não pode começar nada na vida cristã se não passar pelo altar, pela cruz.
E levaram 20 anos para começar a levantar o templo. Porque o Senhor foi e levantou Ageu para profetizar. O que vocês estão fazendo? Já leram o livro de Ageu? Que Ageu vem. E a minha casa está abandonada. Vocês colocam dinheiro na bolsa, tem um buraco grande, não passa tudo, não está chovendo. Porque na lei a casa é uma coisa. Mas na graça quem é a casa? O que diz o apóstolo Pedro? Vocês também sois casa espiritual. Para quê? Por que essa casa tem que ser espiritual? O que Pedro toca esse tema? Vocês também são casa espiritual, para que com essa casa espiritual possam exercer o sacerdócio. Um sacerdócio santo. E quando o sacerdócio é santo, porque a casa é espiritual, porque você não pode ser sacerdote na casa. Nosso Deus é um Deus de princípios, de ordem. Você quer servir o Senhor? Quer ser um sacerdote na casa do Senhor? Não tem como você ser um sacerdote se a casa primeiro não está arrumada. Se a casa não é santa. Aí você tem um sacerdócio, pode exercer o sacerdócio, aí você pode oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Casa, sacerdócio, sacrifício. Certo? Então não tem como você saltar essas etapas. Como ele não consegue entrar porque essa porta foi destruída? E o Senhor levanta esses profetas, Ageu, depois levanta... Porque Ageu levanta... Olha como é que o Senhor Ageu vai tratar que tema? A casa. A estrutura da casa, a restauração da casa. Zacarias vai tratar o quê? A restauração do sacerdócio. E Malaquias vai tratar o quê? A restauração dos sacrifícios. Quais são os últimos 3 salmos dos salmos graduais? Começa no Salmo 120 e termina no Salmo 134. São 15 salmos. Ou seja, que os judeus chegavam em Jerusalém, primeiro degrau que eles subiam, recitavam. São 15 degraus até a entrada da porta do templo. Salmo 120. Subia outro, Salmo 121, 122, e aí vai. Se você estudar esses salmos, você vai ver que encontra uma sequência, o quê? Ascensional na vida cristã. E quais são os 3 últimos salmos? Salmo 132 vai tratar o quê? Casa. E o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os... O que é isso? Sacerdócio. E o Salmo 134? Sacrifício. Então, quando o Nebuzaradão destruiu essa porta aqui da fonte, que Neemias tentou entrar e não conseguiu, o que ele teve que fazer? Voltou, subiu de novo e entrou pela porta do vale. Porque não pode começar pela porta do vale, tem que começar pela porta das ovelhas. Até aí bem? Você não pode saltar as portas. A gente vai entender um pouco isso. Porta das ovelhas. Neemias 3:1. O sumo sacerdote Eliasabe e os seus irmãos, os sacerdotes, por quê? Olha a importância da família na igreja. Porque essa é uma tipologia que você transporta a lei e agora você tem a graça. Amém? Certo? Na lei o templo era uma estrutura física. E na graça? Quem é o templo do Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo habita? Nessa casa. Por que Jesus está à porta de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém escuta a minha voz e ele abre a porta, porque não é o Senhor que vai abrir a porta, porque aí entra a nossa responsabilidade, ele não vai, ele fala. Agora compete a você abrir ou não a porta. E se ele abre a porta, eu entro na sua casa, na versão correta é essa. E outra versão assim, eu entro nele, ele ceia comigo e eu ceio com ele. Mas você tem que ter o controle. Amém? Então, quando chegamos na primeira porta,
a porta das ovelhas, você vai encontrar em cada porta famílias. Porque a igreja começa onde? Na sua casa. Primeiramente, você, cada um tem que fazer sua parte. Amém? A casa, e daí casa, para a igreja. Para os irmãos. Relacionamento também externo. Então, cada família estavam responsáveis por... Como estava de frente para essa porta, eles eram responsáveis pela restauração dessa porta e uma parte do muro. Então, diz aqui. Então, eles deram início ao seu trabalho. Porque sabem o que significa Eliasabe? Restauração. Começa a restauração. Um sacerdote que tem um nome de restauração. Uma deuscidência, né? Pode dizer, né? Então eles consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar, e em seguida levantaram o muro até a Torre dos 100, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a Torre de Hanael. Essa é a única porta que não tem ferrolhos, não tem tranca. Essa porta era a única que ficava aberta 24 horas do dia. As demais portas eram fechadas. A não ser, também tinha uma entrada, que é a entrada pequena da agulha. Lembra dessa passagem que o Senhor fala assim, é mais fácil um rico, como é que foi? Um camelo passar pela porta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas era que passar um camelo por aquela porta, meu querido, era um trabalho terrível. Não é que tinha que passar Como é que você... Era uma coisa absurda. Claro que um rico pode entrar no reino dos céus. Mas por essa porta que ele está falando. Então essa porta foi a única que foi consagrada. Tem todos esses detalhes. Essa porta, quando você entrava pela porta das ovelhas, Jesus não é a porta? Amém? Jesus passou por todas essas portas na sua vida. Ah, mas o Senhor pode ser a porta do lixo? Como assim? Como é que ele é o lixo? Ele na cruz, ele se fez lixo por nós, sim ou não? Ele tomou todos os nossos pecados sobre ele, toda a nossa imundícia, foi ou não foi? Mas ele venceu. Ele venceu. E agora ele em nós quer nos ajudar a fazer esse processo dessas portas em nossas vidas. Então, quando você passa por essa porta, que não tem tranca, não tem nada, a sua mão direita, entrando assim, a mão direita estava o tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Daquele paralítico que estava há 39 anos em uma cama. E, segundo o costume judaico, a água se envolvia porque chegavam uns anjos lá e... Lembra dessa passagem? Esse tanque, para você ter ideia, tinha 5 entradas, 5 pórticos. 5 é o número da graça. O tanque chama graça. Betesda é graça de Deus. Tem 60 metros de largura por 120 metros de comprimento. 30 metros de profundidade. Imagina uma piscina dessa. A água aqui não acaba mais. E para que era essa água? Para que utilizava essa água, além de outras coisas? O mais importante era utilizava essa água para lavar o templo, as escadas. E o ponto mais importante... Estou com uma sede terrível, com uma água. Obrigado. Goiânia é seco, né? Dificilmente eu bebo água. A gente tem que passar por essa porta ou não tem? Amém? Todas as portas a gente tem que passar. Qual era a função? Por que essas ovelhas passavam por essa porta? Diretamente iam para o tanque e elas iam sendo lavadas. Ficavam limpinhas. E dali, depois dessa lavagem da água, para onde é que elas iam?
eram degoladas. Sacrifício. Sabe que essa porta aí? É a cruz. Não tem como ser edificado na nossa vida cristã se primeiro a gente não passar pela operação da cruz. Amém? Nada pode passar por cima da operação da cruz. Quem quiser vir após de mim, tem que fazer o quê? Depois de mim? Negar o quê? Depois que se nega, aí você, o primeiro passo, primeira coluna, negou, aí sim você pode tomar a cruz, e quando toma a cruz, você pode seguir ele. E vai seguir ele para onde? O Gólgota. Amém? Esse é o primeiro ponto. Não tem como você soltar. Tem o seu tempo? O Senhor tem o tempo dele? Tem. Verdade ou não? Uma coisa que me chama muita atenção é quando o Senhor estava ali no mar de Tiberíades, quando ele faz a segunda multiplicação dos pães, ele pede para os discípulos entrarem no barco e sai. E ele não foi com eles. E eles ficaram interrogados, o que será agora? O que vai ser da gente? Porque queriam fazer ele rei ali, ele não veio para isso. Não, entra no barco, eu encontro com vocês do outro lado. E eles entraram no barco sozinhos, entrou uma tempestade, não foi isso? Eles foram até o centro do lago. Mais de 4 horas remando. Sabe o que é remar 4 horas debaixo de uma tempestade? E Jesus vem caminhando sobre as águas. Não foi assim? Sabe quantos quilômetros é da beira da praia até onde estava o barco? 14 quilômetros. Por que o Senhor faz essa pergunta? Por que o Senhor não aparece ali? Dentro do barco ou ao lado do barco? Por que o Senhor tem que tomar quase 2 horas caminhando até eles? Porque existe um tempo. O Senhor conhece o tempo exato. O Senhor conhece a nossa medida de tempo. Marcos diz que ele não queria entrar no barco. Ele queria passar diante do barco. Ele queria ensinar para eles que mesmo na tempestade, ele tem um controle de todas as coisas. Ó, vocês podem vir atrás de mim. Eu estou na tempestade também com vocês. Esqueceram do Salmo? Ainda que vocês tenham que passar pelo vale da sombra da morte, vocês não têm que temer nada, porque eu estou com vocês. Eu vou adiante. Mas por causa do medo deles, diz o Evangelho de Marcos, ele entrou num barco e acabou a tempestade. Essas são as faltas que a gente passa na vida. O Senhor quer que a gente passe de uma estação para outra, mas por causa da nossa estrutura, Ele nos respeita. E a gente não cede. E Ele, como é nosso Senhor, o mais amado, o amado de todos, de Cantar Salomão, Ele entra no barco e acalma essa tempestade que a gente está passando. Quem não está passando por luta aqui? Se você não está passando por prova ou luta, eu acho que você está em outro planeta, sendo filho de Deus. Amém? E esse estágio que ajuda? Aqui, quando você passa pela porta das ovelhas, Neemias 3:1, qual é a próxima porta? A porta do pescado. O que a porta do pescado fala? O peixe fala de quê? Eu estou fazendo um resumo aqui. O que faz? Isso é o Evangelho. O poder do Evangelho. Você quer evangelizar? Você quer pregar a palavra? Esse é um mandato para nós, não é? Como que as igrejas vão ser acrescentadas em número? Evangelizando. Amém? Mas se a operação da cruz não está sobre mim, não vou ter autoridade para pregar. Vou falar em espanhol. ¿Me hago entender? Me entendem? Por que a segunda etapa é essa aqui? Fala do testemunho de Deus. Quando eu tomo essa porta, eu tomo um exemplo. Quando João estava preso, João Batista, ele chamou os discípulos e falou assim: vai até o Senhor e pergunta para ele se realmente ele é, em outras palavras, se ele é o Messias. Meu Deus, o que aconteceu com João?
a pressão da morte, ele sabia que já estava chegando a espada no pescoço dele. Começa a natureza humana, por mais que seja João Batista, começa a pensar aí, o que eu estou fazendo aqui? O que adiantou tudo o que eu fiz? Todo o sacrifício que eu fiz para terminar com uma espada no pescoço? Não, será que realmente ele é o Messias? João, ele viu o Espírito Santo como uma forma de pomba descer sobre o Senhor, viu ou não viu? Ele escutou a voz do Pai. Esse é meu filho amado. Olha como nós, como seres humanos, podemos fraquejar, irmãos. Amém? É normal, pode passar isso. E João manda esses discípulos até lá e pergunta para o Senhor. Quando os discípulos dizem assim, João mandou perguntar se realmente você é aquele que havia de vir. Porque na cabeça, não é possível. Era meu primo, a gente brincava quando era criança, quando Maria visitava a gente lá para visitar minha mãe, Isabel. Era muito, muito normal, muito humano. Será que realmente ele é o que é mesmo? Imagina o que passa na cabeça dos irmãos do Senhor. Mas era um homem sem pecado. Amém? Ele era o Deus homem sem pecado. 30 anos de vida em silêncio para poder exercer 3 anos e meio de uma vida poderosa. Verdade? Porque quando Jesus fala, se alguém bater na tua cara, o que você faz? Você acha que em Nazaré, algum dia, ou alguma vez na vida dele, alguém não deu um tapa na cara dele? Será que alguma vez não roubaram a capa dele e ele entregou a túnica? Ou ele teve que caminhar 2 milhas com um soldado romano, que a lei obrigava, 1 milha, e ele caminhou 2? Tudo que o Senhor pregava, ele viveu. Era um homem de vida. Ele passava por essa porta. E quando os discípulos perguntam ao Senhor, o Senhor diz a palavra que o Senhor não respondeu nada. Porque nem sempre é um momento que a gente acha que o Senhor tem que responder. Há um momento de silêncio. E diz ali que ele curou muitos. Quando ele termina de fazer a cura ali de muitos, isso deve ter tomado algumas horas, aí sim ele chama os discípulos assim, vai e diz a João. Qual é a primeira coisa que ele fala? O nosso Deus é um Deus de ordem. Qual é a primeira cura que ele faz? Os cegos veem. A segunda coluna daqui, os mancos andam. Terceira, os leprosos são purificados. Quarta, os surdos ouvem. Quinta, os mortos são ressuscitados. 6, o evangelho é pregado aos pobres. Por que ele não fala da ressurreição primeiro? Tem poder mais forte do que a ressurreição de um morto, comparado com a visão de um cego? Sim ou não? Por que tem que começar pelo cego? E depois vem pelo manco? E depois vem pelo leproso? Chega no surdo? E na ressurreição e, por fim, o poder do evangelho? Porque primeiro, nossos olhos têm que ser o quê? Abertos. Visão espiritual. Se você não tem visão espiritual, se eu não tenho, estou frito. Paulo falou, eu fui fiel à visão espiritual que eu tive. Aonde? Quando ele estava indo para Damasco. Que ele viu o Senhor e entendeu. E por causa daquela visão do Senhor, ele se agarrou a isso e nunca mais largou. Essa é a nossa condição, nunca largar a visão espiritual. Nunca deixar o primeiro amor, do que aconteceu com Éfeso. O que aconteceu com o nosso primeiro amor? O que aconteceu com a igreja? Visão. Quando você vê, você pode caminhar. Aí o manco pode andar. Quando o manco pode andar, porque ele começa, a visão nos leva a andar na presença de Deus, você é purificado. A lepra sai. Começa o processo de santificação na nossa vida.
Não tem como ser santificado se não passar pela cruz. Não existe 10 maneiras, você vai encontrar um livro aí na CPAD, sei lá, perdão, vou falar outro. 10 maneiras de ser santificado. Como alcançar a santificação? Se não passar pela cruz? É purificado? O leproso é purificado? Aí o que acontece? O surdo começa o quê? A escutar, a ouvir. Vocês sabiam que dentro do nosso ouvido tem um osso, não sei se tem algum médico aqui, que chama estribo, é o menor ossinho que tem. Já viu quem tem problema de labirintite? Que perde o equilíbrio? Esse ossinho é o que nos dá a condição de equilíbrio, de poder caminhar. Você consegue caminhar por causa desse osso que está no teu ouvido. Você tem equilíbrio por causa disso. Ao ouvir a Deus, nos traz equilíbrio na nossa vida. Quando você aprende, se você não passar, não for purificado, você não vai escutar nada. Verdade ou não? Sabe que os que fazem cirurgia de labirintite, eles têm que aprender a andar de novo? Igual criança. Quando você aprende a ouvir a Deus, aí que vem o quê? Vida de ressurreição. A ressurreição brota em você, a vida de Deus. Quando você tem vida, você tem o quê? A autoridade de Deus. Aí você pode até pregar o Evangelho. E como é que o nosso Deus é um Deus de ordem? Ele não pode soltar as coisas? Quando você termina essa porta, que eu estou correndo aqui, você chega em qual porta? A porta antiga. Neemias 3:3, porta do pescado. Neemias 3:6, porta antiga ou velha. Por que porta antiga ou velha? Porque essa foi a porta, a única porta que tinha nos muros de Jerusalém. Ela é antiga porque era do tempo de Melquisedeque. Essa era a porta de Salém. E os judeus chamavam ela de antiga por isso. Aí fala, sabe do quê? Fundamentação. Do que é fundamento para nossas vidas. A igreja necessita ser fundamentada. Nós precisamos de fundamentos. A casa tem que ser construída onde? Na areia ou na rocha? Na rocha. Por que vem um vento fraquinho a gente já... Porque estamos mal fundamentados. Não é aqui para saber quais são os 2 cornos do... A escatologia é importante. Amém? Apocalipse é importante. Mas não... É o teto. Na teologia sistemática, é o último tema. Sabe qual é o primeiro tema? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Às vezes a gente não sabe nem orar. Oh, Pai, graças porque você morreu na cruz. Não, mas não foi o Pai que morreu na cruz, foi o Filho. E o Espírito Santo é o quê? Ele é Deus? Você pode invocar o Espírito? Será que é heresia? Nunca me esqueço o Ernie falando isso. Você pode invocar o Espírito? Por acaso isso é herético? Pode sim, ó Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Mas tem o seu trabalho como pessoa. E aí vai. Restaurar os princípios elementares da nossa vida cristã. A base. Isso é a porta antiga. Verdade? Estou falando alguma heresia aqui? Quando você tem essa restauração, você está bem fundamentado? Aí tem que vir a porta do vale. Por que a porta do vale vai falar de quê? Das lutas. Das batalhas que você tem que passar na sua vida. Mas você está estruturado. Amém?
Você está fundamentado, você vai poder encarar essa porta, você vai poder passar por essa porta. Não tem como, se você soltar a porta antiga, não tem como chegar na porta do vale. Por isso que Neemias, ele teve que voltar, ele tem que começar pela porta das ovelhas. Você não tem como passar pela porta do vale de cara. Olha como é que é a natureza humana. Lembra que Tiago falou que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós? Ou seja, que Elias era um homem que podia muito bem fraquejar? Fraquejou ou não fraquejou? Fraquejou. Ele, quando está no Carmelo, que cai fogo no céu, Carmelo significa lugar de flores, jardim florido. Aí cai fogo do céu, consome o altar, Elias, glória a Deus, meu Deus poderoso. 1 de Reis, capítulo 17, 2 de Reis 17, 18, capítulo 18. Então, Jezabel, sabendo que Elias matou os profetas, mandou um mensageiro para ele, dizendo, eu vou te matar. E o que acontece com Elias? Ué, o que aconteceu com o Carmelo? O que acontece com o Carmelo? É bom, irmãos. Amém? O que acontece com o nosso Carmelo? Você já passou por algum Carmelo? Não tem passado pelos Carmelos da vida? Lugar de flores, benção, o vento está soprando bem no seu barquinho. Eu sei porque eu venho da praia do mar, eu tinha um barco, velejava com vento. Eu sei que é um vento a favor e que é um vento contrário. Sei que é uma tempestade dentro de um barco, a vela. Aí quando tudo está bom, o Carmelo, aleluia, levanta uma mulher, né, como Jezabel, não importa se era mulher ou homem, não foi assim? E Elias, quero morrer, ficou deprimido, entrou em depressão. A doença do nosso século, depressão, bipolaridade, tem uma quantidade de coisa aí. O crente pode ficar deprimido? Pode, não é herético não. Pode entrar por depressão? Pode, ele pode. Spurgeon passou por depressão. Um dos maiores pregadores da palavra. Passou por crises depressivas terríveis. Ao ponto de até duvidar se realmente, será que Deus existe? E agora Elias está na porta do vale. Aí está ali deprimido, aparece um anjo do Senhor. O Senhor não é assim com a gente? O Senhor sempre não tem um braseiro na frente da gente? Não foi ali que o anjo prendeu brasas na frente de Elias e preparou a comida? Qual é a segunda vez que aparece um braseiro na Bíblia? Braseiro, dá para entender o que é um braseiro? Quando Pedro nega o Senhor. Está de frente o quê? Qual é a terceira vez na Bíblia que aparece a palavra braseiro? Quando o Senhor está na beira do mar, lá em João 21, que eles vão pescar, e Pedro vem caminhando, de cara dá com o quê? Com o braseiro. Assim, esse braseiro me persegue. Porque ele estava ali porque ele estava num sentimento de culpa, porque negou o Senhor. Ele não conseguia se perdoar a si mesmo. Por isso que ele disse, vou pescar. Até Tomé foi pescar, nem era pescador. Não pescaram nada. Mas o que tinha ali sobre o braseiro? Um peixe e um pãozinho. O irmão Delcio Merez diz que o Senhor fez assim, apontou, Delcio tem essas coisas, né? O Senhor fez assim para o mar e falou assim, peixinho, vem para cá. E o peixinho saltou do mar e foi direto para a brasa. O Senhor cuida de nós. E Elias comeu, dormiu de novo, levantou, desce. Onde é que foi que Elias entrou? Entrou? No Horebe. Sabe o que significa Horebe? Lugar de pedra. Elias, você gosta do Carmelo?
Agora você vai para o lugar de pedra. Irmãos, a gente tem que passar pelo Carmelo, mas também tem que passar pelo Horebe, tem que passar pelas pedras, lugar seco, sem vida, onde você tem que colocar sua plena confiança em quem? Nele. Vem o temblor, o Senhor não está. Vem o fogo partindo sobre as rochas, o Senhor também não está. Como que diz? Elias, você só crê em mim pelo sobrenatural? Só porque cai fogo do céu, então eu sou seu Deus? Quer dizer que eu sou seu Deus quando está ali no lugar de flores. E aqui? Eu não posso ser seu Deus também? Então vem uma voz mansa e tranquila, e nessa estava o Senhor. Amém, irmãos? Por que tem que passar pela porta do vale? Qual é a outra porta? A porta do lixo. Porque a porta do vale, as dificuldades, as lutas que tem que passar, é para poder tirar todo o lixo que está na gente. Você sabe que existe uma condição que o irmão C.S. Lewis chama de halitose espiritual. Halitose é mau hálito. Sabe? Mau hálito. Quem tem mau hálito nunca sabe que tem mau hálito. Verdade? Ou não? Por mais que você... Mas a pessoa que está na tua frente, meu querido, tu está com um bafo de dragão de morte. Tem as pessoas mais íntimas que estão perto de você, que têm autoridade, às vezes a tua mulher mesmo, né? Amor, você está com um hálito daquele, hein? Vê aí o que está acontecendo. Intimidade, né? Porque na igreja, se algum irmão fala para você da sua halitose espiritual, da sua condição espiritual, você, esse aí já não quero saber mais. Vou buscar aquele ali é meu amigo. Nunca fala nada para mim, não é meu irmão abacaxi. Sabe que você é abacaxi, você não quer abraçar abacaxi nem cactos, né? O irmão cactus é aquele que sempre vem para você, fala para você as coisas, a verdade, em amor. Amém? A verdade tem que ser dita com a graça do Senhor. Né, irmão? Sabe aquele, não é o espírito de Elias, não, né? Que manda descer fogo do céu. Não é assim. Então, a halitose é para que você saiba, a prova é para saber a tua condição, o que você é, o que você é capaz de fazer. Irmãos, nós somos capazes de fazer certas coisas que a gente nem imagina, debaixo da pressão. E a pressão vai revelar o lixo que está dentro de nós e que esse lixo precisa sair. E quando você consegue ir tirando isso, porque o Espírito Santo tem que se mover dentro dessa casa. Amém? E está cheio de lixo, o Espírito Santo vai se mover como? E o fogo do vale vai queimar esse lixo, porque esse lixo saía e entrava no vale de onde? De Inom, onde o fogo, lembra que o Senhor Jesus falou? Onde a traça não comanda, onde o fogo consome todo, sempre, é uma figura do inferno. O vale faz com que você passe pela porta do lixo. Até aí bem? Quando você passa pela porta do lixo, qual é a próxima porta? A porta da fonte. Lembra que essa foi a porta que Neemias não conseguiu entrar e foi a porta mais atacada pelo exército de Nabucodonosor? Sabe qual é a porta da fonte? Onde tem o poço de Siloé, a água mais profunda de Jerusalém, onde Salomão foi ungido. A água mais pura que vem do fundo, do profundo da rocha, vem. Essa é a porta do quê? Está falando de quem? Quem é? Espírito Santo. Essa é a operação do Espírito Santo em nossa vida. Mas tem que passar por aquelas portas ali. Quando o Espírito Santo tem liberdade para operar em nossas vidas, porque, como diz o irmão Tozer, o renegado da igreja, muitos desconhecem o trabalho do Espírito. 21 séculos trabalhando sobre a face da terra. Sim ou não? A importância do Espírito, que nos conduz em toda a verdade. Mas se não passa por essas etapas, fica difícil do Espírito trabalhar em nossas vidas, irmãos. Amém?
Não tem como, irmãos, a gente soltar as etapas. A gente tem que permitir que o Senhor trabalhe em nós. Primavera, aleluia, maravilha. Verão, aí já vem os parasitas, as moscas que entram pelo nariz da ovelha, aí tem que ungir a cabeça da ovelha, passar azeite, para que não entra esses parasitas dentro dela. Outono, inverno. Termina o inverno, verão de novo. Eu creio que vocês já ouviram isso várias vezes. É o arrebatamento de Jó. Como é que Jó? Jó falou 36 capítulos, não para de falar. E o Senhor? 37 vem Eliú, dá um ultimato neles, e agora o Senhor toma Jó o quê? No quê? Por que espiral? Todo o universo é espiralado. O ADN é espiral. Os átomos é espiralado, é espiral. Por que a vida ascensional é espiralada? Porque você vai subindo as estações da tua vida, quando na escada você não consegue ver isso, mas no espiral sim. Quando você chega aqui, você consegue contemplar, já passei por ali. Já sei, eu tenho essa experiência, irmão. Eu posso te ajudar, eu já passei por isso. E vai subindo, e vai alcançando ver. Então, vem aqui na minha presença, Jó, e me responde aqui uma coisa. Onde é que você estava? Diz assim, seja homem. Ele está dizendo assim, seja homem, coloca suas calças. E bota o cinto aí. Em espanhol, ponga los pantalones. Ponga los pantalones, quando o homem está muito débil assim. Ponga los pantalones, homem. O que passa contigo? Espiral. E que termina Jó? Eu apenas o quê? Mas agora, quer ver o Senhor? Amém? A obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo obra em nossas vidas, qual é a porta que vem? Porta das águas. O que é água? Palavra. A palavra começa a ter eficácia em nossa vida. Com a ajuda do Espírito Santo, a palavra. E se você tem a palavra, vou adiantar bem agora. O que você tem? A porta dos cavalos. O que é isso aí? Guerra espiritual. Quer batalhar? Quer entrar na guerra espiritual? Amigo, tem que passar por essas posses, senão o negócio vai ficar ruim para você, hein? Vai enfrentar nada. Vamos colocar uma condição de uma pessoa endemoniada. Você sai correndo. Tá doido, rapaz? Não escutar demônio nada. Sei lá, para esse negócio pega em mim. Estou fora. Porque os cavalos eram utilizados para as batalhas. Porque você tem a espada na mão. A palavra é ou não é espada? Agora você pode subir sobre o cavalo, guerra, você tem o controle da palavra. Você pode enfrentar o inimigo. Verdade ou não? Com a ajuda do Espírito Santo, porque todo o lixo saiu de você e você tem enfrentado as lutas. Você está bem alicerçado. Você tem um testemunho porque a cruz está operando na tua vida. Agora você começa a subir. Claro, se você tem agora a condição de batalha espiritual, por que a porta do Oriente vai aparecer? Jesus, Senhor, Tu és a nossa esperança, você é o Oriente, a porta oriental, onde vem o sol da justiça, a estrela da manhã. Essa é a porta oriental. Você começa a experimentar Cristo como sua segurança, como seu Salvador, como seu Senhor. Aí vem a porta do juízo. Davi botava os soldados todos em guarda e examinava um por um, quando chegavam da guerra. Essa porta era para isso, vistoriar. Certo? Você começa, a vida ascensional, você começa a ter visão de si mesmo. Você começa a olhar para o espelho e você vê quem você é.
O juízo de Deus começa a operar na sua vida. Irmãos, é melhor que o juízo opere aqui em vida, que o Senhor venha nos julgando, dizendo o que somos, ou depois? Melhor aqui, não é não? Sim ou não? Lembra que Paulo falou que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo? E o livro das obras se abre? Não são os talentos, não são os talentos que são contados no tribunal de Cristo. Me entendam bem, não vou falar heresia aqui não estou falando que a salvação é por caridade. Mas as obras, a vida é importante, sim ou não? Porque uma coisa é a parábola dos talentos, e outra coisa é a parábola das minas. O talento, o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Se fala dos dons. Mas as minas são 10 minas, e uma mina para cada um. Ou seja, apóstolo Paulo, uma mina. Fábio, uma mina. Uma mina. Me entendem? A mina fala agora da sua vida com o Senhor. Juízo. Vou contar uma história pequena aqui. Um irmão compartilhava a palavra muito bem. Um dia, não sei se de repente vocês conhecem, chegou a esposa do irmão no local de reunião, com as malas e com os filhos. Aí ele está compartilhando a palavra, parou. Ué, mulher, o que você está fazendo aí com isso tudo aí, com essa mala? Não, a partir de hoje eu vou viver aqui, no local de reunião. Como assim? Não, aqui com você, você aqui é um anjo. É um santo de Deus. Mas em casa, meu Deus, não sei se é o diabo. Você pode pregar muito bem a palavra. Tem um talento espetacular, mas o talento é de quem? É seu? É do Espírito Santo. É ou não é? Mas, Senhor, em teu nome a gente pregou o Evangelho. Lá no Maracanã levantou milhares de vidas, aceitaram o Senhor, eu preguei o Evangelho. Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei. Eu não te conheço. Não te conheço. Vós que praticais o quê? Sabe o que significa isso no grego? Vocês que fazem tudo conforme lhe dão a vontade de fazer, no meu nome. Vocês não têm governo, nunca se deixaram ser governados. Tem irmãos que invocam o Senhor, amém, não estou contra invocar o Senhor. Ó Senhor Jesus, invoca o Senhor, amém. Quem invocar, invoca. Mas será que esse invocado Senhor, esse Senhor que você está invocando, realmente Ele é o seu Senhor? Ele tem senhorio sobre a sua vida? Essa mina que o Senhor entregou a você tem dado fruto? Tudo o que você tem feito, você tem visto que realmente há um fruto? Se não há, é bom refletir um pouco nessa porta aqui. Essa porta você tem que refletir muito, porque quando você reflete nessa porta, você pode ir para a porta de Efraim. Está no capítulo 8. O que Efraim vai falar? O maior vai... Efraim aqui. O maior vai servir quem? Essa porta você vai aprender a servir. A gente gosta muito de ser servido, mas não de servir. Sim ou não? Quando você consegue trabalhar bem essa porta, chega a última porta, a porta da prisão. Prisioneiro de Cristo. Eu creio que um dos maiores problemas que a gente tem na nossa vida... Bem, me dá só mais uns 5 minutos, como faz 14 anos que eu não venho aqui. Pode deixar que eu não vou fazer como o nosso amado irmão Dino, não, que era mais de 2 horas. Quando você, na sua vida cristã, eu tenho meditado nisso, um dos maiores problemas da nossa vida. Agora eu passei por uma situação com a minha mãe. Eu trouxe minha mãe. Meu pai faleceu ano passado. Em novembro, levei ela para a Colômbia, não se adaptou. Foi, irmãos, uma coisa
Por que não se adaptou? Lamentavelmente, a pior coisa que pode existir é quando você quer ajudar uma pessoa e a pessoa não se deixa ser ajudada. E o mesmo passa com a gente, em relação ao Senhor. O Senhor quer trabalhar com a gente, quer nos ajudar em muitas coisas, mas a gente não deixa. Essa é a maior dificuldade nossa, é aprender a reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. O governo do Senhor é importantíssimo, irmãos. Você poder falar, Senhor, eis-me aqui. Tu és, de verdade, tu és meu Senhor. Quando tu fala não, é não. Quando tu fala sim, é sim. Isso é governo. Por isso que estava no Monte de Sião. O que estava em Sião? O palácio. O palácio de Davi estava ali construído sobre o Monte de Sião. Fala do quê? A autoridade, do governo. O Monte de Sião tem que ser tomado. Tem que tirar os jebuseus, tem que estabelecer o trono de Cristo. Foi o primeiro ato de Davi, 8 anos em Hebrom. Quando vem ele ungido como rei, qual a primeira coisa que Davi faz? Agora eu sou rei, agora me reconhece, a autoridade. O que vão fazer, Davi? Tomar Sião. Como assim? Não, que isso, 400 anos que os jebuseus estão lá, nem Josué conseguiu tirar eles. Você vai tirar? Se acomodaram. Deixa aí Satanás aí no Monte de Sião. Não está me incomodando? Já viu um negócio assim? Ó, se eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Se eu deixo ele lá no canto dele, aqui eu faço o que eu bem entendo, verdade ou não? Pensa que vida cristã é uma maca lá em Cancún com um coco na mão? Eu também queria, mas não é assim. É? Jebuseu falou assim, pode vir, a gente vai colocar os cegos e os aleijados para tomar conta da entrada da porta. Você não vai entrar aqui mesmo, Davi, seu cão. Davi, entrou e entrou mesmo. Ele entrou pelas tubarias de entrada do muro lá que tinha e tomou Sião e acabou com os jebuseus. Sião, lugar de morada de Cristo. A autoridade do Senhor sobre nossas vidas. Aí você pode passar por Moriá. Quem está Moriá? O templo. Quando há o governo, você pode adorar. Mas, irmãos, não é só Moriá. Jesus ficou frente ao templo, foi julgado e tudo, não foi? É um lugar Jerusalém é um lugar de montes. Os que confiam no Senhor é como o quê? Um monte de? São como o quê? Os montes ao redor de Jerusalém. Esse é um dos salmos, dos cânticos graduais. Quer o governo de Cristo? Quer adorar? Desce Moriá e sobe o Gólgota. Desceu Moriá para subir o Gólgota. Aí termina o senhorio de Cristo. E começa de novo. Não para não, irmãos. Toda a nossa vida não para. De novo, porta das ovelhas. Porta do pescado. Porta antiga. Porta do vale. Porta do lixo. Porta da fonte. Porta das águas. Porta do cavalo, porta oriental, porta do juízo. Efraim, prisão, ovelha de novo. Amém? Porque a vida a gente não é saltar de um ponto para o outro. Sim ou não? O que é o Salmo 23? Começa lá numa primavera maravilhosa. Não é assim? Qual é o primeiro versículo? Como é que é? Vai chegar um ponto que você vai ter que entrar pelo vale, não vai? Porque as ovelhas estavam na campina de Jericó. E está chegando o inverno. E agora tem que levar para as campinas de Sião. Que ali o pasto está verde ainda.
mas tem que passar pelo vale. E Davi não tinha helicóptero. Não tinha como botar as ovelhas num container, e o helicóptero vem aquele poçante com todas as ovelhinhas, vai, puxa, passa por cima do vale e já deixa em Jerusalém. Assim não é com a gente também a mesma coisa. A gente quer encontrar um meio. Você quer encontrar um caminho mais curto. Mas, irmãos, diz a palavra que o Senhor, até Daniel Souza tem um cântico aqui, me parece lindo esse cântico, lindo, 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 que diz que o Senhor vai à frente de nós, endireitando nossos caminhos tortos. O Senhor é tão lindo, irmãos, tão lindo, mas que o nosso caminho seja torto. Ele vai à frente e endireita esse caminho para a gente poder passar. Nós temos que ser muito agradecidos pelo trabalho do Senhor em nossas vidas. Nós somos muito ingratos, murmuradores. Ele vai à frente e endireita nossos caminhos tortos, para a gente poder passar. Amém? Que o Senhor nos ajude, que a gente possa aprender muito com essas portas, com esse trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor e louvado seja o Espírito Santo por sua obra em nossas vidas. Amém? Oremos. Pai, queremos te dar graças pelo trabalho do seu Santo Espírito em nossas vidas. Ajuda-nos em nossas debilidades e fraquezas. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a tomar essa cruz. Levanta em nós esse testemunho do Evangelho, do poder do Evangelho. Faça com que possamos ser alicerçados e fundamentados, para que com isso tenhamos a valentia de passar pelas lutas, pelas provas, e que seja revelado que tudo de ruim que está em nós, e com isso poder desfrutar do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, de poder enfrentar as batalhas, de poder ter o Senhor como nosso sol nascente, reconhecer nossas mazelas, aprender a servir e ter o Teu senhorio em nossas vidas. Tudo isso pela operação poderosa da sua cruz. Amém. Amém, irmãos.